Olá, eu sou Eliane Guilin, você está no Repertório Marketing em Talks. O assunto de hoje é inovação e planejamento em tempos de pandemia. Seja bem-vindo! O nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Ramalho. Marcelo é professor da FGV, especialista em inovação, marketing e empreendedorismo, design thinking, planejamento estratégico, mestre em gestão para a competitividade pela FGV e a ESP, mestrando pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, administrador de empresas, um curso pela International MBA em marketing pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e pela FGV, fez um curso também para um programa para o futuro na China e no Brasil, em Xangai, pela Universidade Jiao Tong, e também matemática financeira pela FGV, consultor da Thompson Certificate e um curso pela Universidade dos Estados Unidos, Youngstown, a respeito de varejo. Então, estamos muito bem servidos aqui no nosso vídeo de hoje, podcast com o professor Ramalho. Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar com você, muito bom sempre falar contigo e contribuir com você. Adorei. Que bom. Então, Marcelo, fiz aqui um texto para a gente contextualizar o tema sobre inovação e planejamento em tempos de pandemia. Vamos lá para contextualizar este assunto. A importância do planejamento está exatamente na necessidade de criar nas empresas um ambiente propício para a criação de ideias inovadoras no mercado em que atuam, melhorando seus pontos fracos, inovando em estratégias de marketing e relacionamento com clientes e se destacando quanto aos concorrentes. Essa inovação depende do planejamento estratégico. Nesse sentido, é preciso focar nessa intenção e identificar oportunidades de negócio que estejam alinhadas às estratégias da empresa e sua capacidade de operação, para transformá-las em produto, serviço ou processo com diferencial competitivo no mercado. Utilizar o planejamento como ferramenta administrativa permanente, alicerçado por projetos inovadores, é a característica das empresas mais estáveis do mercado. No entanto, nenhuma empresa, não importando o tamanho, pôde prever no planejamento para 2020 o presente que estamos vivendo com a pandemia. O cenário de um dia para o outro ficou volátil, incerto, complexo e ambíguo. O denominador comum a todas as projeções futuristas é a incerteza, mas isso não foi nem é motivo para as máquinas pararem. De um lado, há empresas que lamentavelmente fecharam suas portas, outras continuam produzindo, vendendo, existindo e correndo atrás do prejuízo. Mas de outro, há empresas se reinventando, inovando, fazendo do limão uma limonada e sabendo que estão aprendendo muito com tudo isso e vão dar a volta por cima, focando no futuro. Então, Marcelo, vamos lá, a primeira pergunta dessa nossa conversa. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, como algumas empresas vêm se destacando para inovar? Bom, a gente separa em 3 momentos o começo lá, quando a gente viu a pandemia acontecer, né? O primeiro momento foi o momento do susto, porque ninguém tinha vivido isso, e eu conversando até com alguns executivos, né? Eu conversei com alguns CEOs de empresas, executivos a pedido de uma universidade, alguns estavam totalmente transtornados nos dias iniciais. Então é natural até que ele passasse por esse momento assim de instabilidade. Digamos um profissional, por exemplo, um executivo da área de chocolates, perto de uma Páscoa, o que ele ia fazer com aquela estratégia toda dele que foi desenhada, né? Então ele está realmente num momento difícil de poder se ajustar para aquele novo momento em que ele estava vivendo. Mas o mais interessante é que logo, a primeira fator que as pessoas fizeram foi colocar a equipe em segurança, né? Ver se ela estava bem, e logo depois as empresas que se sobressaíram foram as que tomaram a iniciativa seguinte, que é primeiro estabilizar tudo aquilo que estava acontecendo, mas já vendo a sua cadeia, por exemplo, de suprimentos, como é que elas iam poder garantir o seu funcionamento, manter a sua credibilidade e também redesenhar os seus próprios negócios com inovações, com novos produtos, com produtos diferentes, porque eles não são mais as demandas que o consumidor tinha, não eram as demandas anteriores. E o terceiro passo foi o passo de agora, que eu já entendi como está funcionando a pandemia, eu agora vou começar a agir com planejamento novamente, porque a gente teve que abandonar o planejamento anterior, porque a gente não tinha, aquelas estratégias não funcionavam mais.
nos tirou um fator importante, né, Eliane, que é o histórico. A gente que faz planejamento, a gente sabe que você precisa olhar histórico, né? E você não tinha um histórico para olhar. Então foi comum também a gente ver empresas pegar e falar assim, olha, não vamos ter mais metas, vamos encerrar e vamos alterar os objetivos e vamos parar com eles, né? E não quer dizer que as empresas que fizeram isso fizeram de maneira errada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a venda direta, né? As empresas como a Avon, Natura, todas essas empresas, elas olharam para o cenário, ficaram assustadas e diminuíram suas metas imediatamente ali, logo no período de início de pandemia. Mas elas foram surpreendidas, porque hoje é mais fácil a gente observar. O comércio fechou de rua, né? Shopping center fechou, nem todos os brasileiros têm acesso à internet ou têm costume de comprar pela internet, ainda não sabiam comprar pela internet, a gente não é uma grande quantidade, a gente pode até te dar um número que é assustador, né, de quantas pessoas compram na internet, perto do outro montante que não compra, e aí as pessoas ficaram com o canal direto para comprar. E essas empresas se surpreenderam porque venderam muito, né? Conseguiram vender muito. Agora, elas venderam muito porque elas também não era só porque ela tinha conexão com o cliente. Elas souberam se preparar para que isso acontecesse. Elas tinham já tecnologias de conexão com os clientes e elas tiveram que fazer, com certeza, um ajuste, por exemplo, nos seus produtos. Digamos, se é uma empresa de cosméticos, não vendeu batom como vendia antes, né? Não vendeu algumas maquiagens como vendia antes, mas vendeu outros produtos como hidratantes, produtos para cuidados corporais, que foram medidas que a empresa precisou fazer de forma rápida para poder atender esses consumidores. Ou seja, o aprendizado está em como que eu garanto e percebo aquilo que está acontecendo, e mesmo que eu tenha cometido um erro, como foi o erro estratégico, digamos assim, ou de visão, de diminuir a meta, em que você não viu que o período podia ser longo, mas ao mesmo tempo soube reverter com uma nova oferta, com conexão com o cliente, né? Então a gente percebe que empresas que mesmo cometendo um erro logo no início da pandemia, que é totalmente aceitável, tomaram decisões rápidas, né? E aí a gente viu que elas tinham o comércio fechado, o e-commerce fechado, o e-commerce atendendo com limitações para algumas pessoas. Mas aí a gente viu alguns fatores. A gente teve um dia dos namorados, um dia das mães, a gente já teve um dia dos pais, né? E ainda em modelo assim híbrido, digamos assim, aberto, mas com restrições, teremos um Natal, tivemos um dia das crianças. Então, as empresas souberam aprender com as suas datas de varejo, por exemplo, como que eu lido com isso e como que o meu produto tem que chegar até o cliente. Esse foi o grande macete do planejamento, entender a flexibilidade. Nesse caso, as grandes empresas já têm também um trabalho de logística, que também precisaram se organizar na questão da logística, né? E quando você está falando da venda direta também, nesse caso dessas empresas de cosméticos, elas trabalharam ainda com a sua força do porta a porta, ou isso, porque com a pandemia não havia muito também, entra aqui em casa e fica à vontade para vender, né? Então o e-commerce foi realmente o canal principal, né? Então, o porta a porta ele ganhou um formato híbrido, né? Foi até interessante a gente observar isso, porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que elas iam com a revistinha, por exemplo, uma revendedora ou uma consultora desses produtos, elas tinham tecnologias, essas empresas já tinham investido em aplicativos. O que elas fizeram foi que essas pessoas tivessem acesso. E no caso específico da Avon, ela entregou tanto um produto que era escasso na época, logo no começo, que é o álcool gel e as máscaras, né? Ela entregou para as pessoas como condição de trabalho e para as consumidoras também comprarem e recebiam aquele produto. E aí a forma de entrega, sim, foi diferente. Eu não entrava lá, mas eu fazia o pedido tanto pelo WhatsApp. O WhatsApp foi a ferramenta de venda mais usada no mundo, né? Há um ano e pouco atrás, os Estados Unidos tinha pouco mais de 10% de uso do WhatsApp. A gente usa muito aqui, mas lá se usava muito pouco. Hoje a principal ferramenta de conexão com o cliente é o WhatsApp, né? Então elas usaram muito o WhatsApp, os aplicativos que elas tinham para conectar com elas. E a entrega era porta a porta, mas assim, porta e eu deixo o produto e vou embora, né? Elas não ficavam lá dentro, né? Por questão de segurança, mesmo porque hoje o vírus está aí ainda, mas ele diminuiu, mas a gente também aprendeu a conviver com ele, né? A gente tinha medo, a gente não sabia o que a gente podia fazer, né, com esse vírus. Então essas empresas também trabalharam muito em formação com a sua equipe de vendas. Então a conexão do marketing e a inovação do marketing, ela precisa ser vista sobre a ótica, principalmente no momento de pandemia, com a sua equipe de ponta, com a sua equipe de operação.
com a sua equipe de marketing e de vendas, né? Então, a gente sempre falou, tem que ter conexão de marketing e vendas. A gente viu que isso precisou ser muito bem trabalhado por essas empresas, né? E aí eu vi diretores, né, entrando em Zoom, em ferramentas digitais para poder explicar para os clientes o que estava acontecendo. Pessoas que não tinham nem conexão, não tinham nem ligação tão direta com os clientes, começaram a se expor. Por quê? Não é nem o momento em que acabou, por exemplo, a situação de conforto, aquele momento em que você, deixa eu ficar aqui no meu conforto. Não tem, o conforto acabou, todo mundo precisou ir para frente de batalha para poder conquistar os seus clientes. Perfeito. E depois passado esse susto todo, né? E agora as empresas já estão, digamos assim, acomodadas e podendo enxergar, digamos assim, um horizonte um pouco mais próximo, vamos dizer assim. Quais são as principais competências que uma empresa precisa ter para inovar com qualidade e sucesso nesse momento, na tua opinião? Olha só, eu vi 3 competências das 10 competências que o Fórum Mundial Econômico ditou, né, como sendo principais para o profissional em 2020. Uma delas é a empatia, né? E você sabe que a empatia, ela deixou de ser uma competência praticamente profissional e virou estratégia de negócio, né? As empresas passaram a adotar todos os seus processos a empatia. Peraí, antes da gente começar, ou já que a gente vai inovar, deixa eu pensar sobre a ótica da empatia. Essa foi uma competência que, inclusive, né, como você falou do Design Thinking, que eu sou especialista e eu tenho trabalhado bastante isso, o Design Thinking, a primeira etapa é a empatia, o processo de empatia, em que você primeiro tem que compreender o outro, se colocar no lugar do outro, para poder entender tudo isso. A segunda foi inteligência emocional. Parece que essas competências foram escritas em meio à pandemia, mas não foi não. Foi feita antes da pandemia, né? E inteligência emocional, muitas pessoas também confundem ela com o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional é o que todo mundo sabe, eu me manter equilibrado diante de uma pressão, diante de um momento difícil, diante de uma situação anormal. Já a inteligência emocional é como que eu, como gestor e como equipe, consigo fazer com que esses sentimentos que estão ao meu redor, eu possa trabalhar eles de forma a me ajudar a tomar as minhas decisões, inclusive com as minhas próprias emoções, com meus próprios emoções e sentimentos. E a terceira competência que aparece é a flexibilidade cognitiva, né? E a flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de pegar tudo que está acontecendo, né? Observar e analisar tudo isso e tomar uma atitude. Agora, se você ver a definição de flexibilidade cognitiva, ela é a tomada de decisão de forma rápida. Além de tudo, tem que ser rápido nessa tomada de decisão, né? E aí, por isso que entra aí algumas dicas, por exemplo, o Design Thinking é um modelo de negócio que faz isso, né? E quando a gente teve a crise lá de 2008, o Fórum Mundial Econômico, novamente, ele tinha recomendado para as empresas saírem da crise o Design Thinking por 3 fatores. O primeiro fator que eles recomendaram era por ser de baixo custo. Então, hoje a gente tem escassez de recursos. Então, já que é de baixo custo, deixa eu utilizar o Design Thinking a meu favor. A outra questão é por ele ser rápido, né? Ele é um modelo de negócio rápido, que eu consigo fazer um protótipo, consigo fazer todo o processo rápido. E o terceiro, que ele é com foco no cliente. Hoje a gente tem que ser rápido e focar o nosso cliente. E aí eu tenho um executivo que eu sempre dou aula junto com ele, inclusive, a gente faz trabalho juntos, né? E ele tem uma empresa de moda de luxo, né? E aí eu precisei ver com ele, olha, você era uma empresa totalmente, digamos assim, totalmente não, mas com uma grande carga analógica. Ele tinha o sucesso de uma loja de luxo, normalmente aquela loja com ambiente, aquela atmosfera trabalhada, aquele, né? E isso é o principal, digamos assim, diferencial que ele tinha. Eu falei, com a tua loja fechada, como é que você fez? Ele, bom, primeiro, eu comprei muita tecnologia, né? Ele teve que investir em muita tecnologia. Ele tinha e-commerce, mas o e-commerce dele era simples, né? Não tinha todo o efeito que ele tinha. Então, quem trabalha com moda de luxo, restaurantes também chiques, eles tiveram que adaptar as suas embalagens, porque ele não queria colocar numa garupa de uma motocicleta, de um aplicativo que sai entregando de qualquer jeito. Eles tiveram que fazer uma adaptação. E a adaptação que ele fez foi muito rápida, né? O vestido mais barato que ele vende é R$6.000. Né? E como é que eles são vestidos para as pessoas usarem fora de casa, em momentos especiais? E esse momento especial, com a pandemia, acabou. Né? Então, como é que ele poderia fazer uma nova reinvenção do negócio dele? E ele fez. Né? O que ele fez? Ele chamou os estilistas da marca,
né? A marca tem em todos os shoppings, tem em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E ele chamou os estilistas da marca dele e falou assim: olha, nós temos uma mulher que está em casa. E como é que ela vai se vestir em casa? Ela não vai botar um pijama, ela quer botar uma roupa bonita. Então ele pegou os estilistas, fez malharia, né? Roupas com malha, roupas mais confortáveis. E essas roupas mais confortáveis, porém com design. Se a mulher for para a rua, ela vai com aquele vestido se sentindo bem para um lugar legal. Mas ela pode ficar em casa com aquele vestido e se sentindo bem. É óbvio que caiu o ticket médio, né? O ticket médio de uma malharia para o vestido de rua é diferente, mas abriu o universo, inclusive, para ele conquistar novas clientes. E é uma empresa que está vendendo muito bem e que o foco eram roupas de momentos especiais que praticamente deixaram de existir. Então ele foi rápido e ele usou de flexibilidade cognitiva, que foi perceber tudo que estava à volta dele para trazer as inovações para o produto, né? Para o P de produto. Exato. E quando você fala na empatia, na inteligência emocional, ela é importante o tempo todo, né? Não é só agora. Claro que agora, né, aflorou essa necessidade, nós estamos falando de pessoas para pessoas o tempo todo, as pessoas muito sensíveis, preocupadas, e é preciso realmente se preocupar no lugar de um consumidor, no lugar de um fornecedor, de um parceiro e assim por diante. Eu acho que aí faz bem e eu espero que isso nunca acabe, que essas competências sejam realmente, sabe, assim, estejam sempre no topo, porque lidar com o ser humano é preciso ter inteligência emocional, sim, né? E a empatia é fundamental nos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas aí, como é que alguém que ainda não parou para planejar o seu negócio, e, né, teve gente que disse, não, eu tenho que fazer agora, né, principalmente pequenos comércios, varejistas, enfim, e restaurantes e tal, como é que eles podem implementar uma mentalidade de inovação agora, pensando, né, já que a gente está imaginando que até metade do ano que vem isso ainda tudo vai estar nesse entre aspas, caos, vamos dizer, né? O que se pode fazer nesse momento, na tua opinião? Então, Hilário, o que eu vou dizer é para empresa pequena, inclusive, funciona para empresa pequena, mas quem me disse isso, quem conversa sempre muito sobre isso, é o Edson Júnior do Google, ele trabalha no Google, né? E aí eu conversando com ele sobre inovação, a gente bate muito papo sobre isso, ele às vezes dá aula comigo, eu já fiz alguns projetos com ele. Ele fala que a empresa tem uma missão por inovação. Primeiro você tem que desejar inovar, tem que desejar querer realmente aplicar e mudar e se transformar. Mas o mais legal que ele fala é que ele percebe que as maiores... Ele não falou de inovações, não. Ele falou as maiores inovações e as de maior sucesso do Google. Olha isso, né? Ele pegou coisas que já existiam, que já estavam aí, e colocou coisas melhores. Foi melhorando os processos e as atividades e a forma como se fazia aquilo. Ou seja, você pode ter os negócios, as coisas que você faz. Como é que você faz para você fazer com que aquilo se torne melhor? Né? O processo de melhoria contínua, eles nos ensina que a gente não vai estar inovando ainda no início de processo de melhoria. Você está melhorando, chegando a um grau de excelência em que você encosta nas inovações, ou até mesmo durante esse processo, você descobre coisas novas para fazer. Então ele fala muito bem sobre isso, que peraí, eu posso melhorar o que já existe. Então deixa eu melhorar o que já existe, e o foco dele é em processos e serviços. Agora, muito interessante quando ele fala também sobre pessoas. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele, né, para tentar ver o que ele achava. Eu falei, a gente fala muito de liderança, a gente fala muito de inovação, de ambiente, a gente fala de tudo isso, mas e o liderado, como é que é? E aí ele começa falando assim, Marcelo, eu acho que talvez o liderado, exatamente assim, vou abrir aspas, eu acho que talvez o liderado seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que vai liderar pessoas. Eu falei, peraí, você falou que acha que talvez. Primeiro que ele não sabe nem o que é um liderado, né? Você percebe que as pessoas precisam ter perto dela pessoas que têm capacidade de liderar projetos, né? Então ele fala, a gente contrata pessoas assim, proativas, que são donas de si mesmo. Eu falei, bom, isso não é um liderado, é um líder. Então, é verdade, Marcelo. Então a gente contrata líderes que vão estar esporadicamente, às vezes, sob a liderança de alguém, mas eles também terão capacidade de se tornar líderes. Né? E aí, sobre metas, né? Negócio precisa colocar meta. Né? Então, tem duas coisas legais que eu gosto de falar. Um é o roofshot, né? E o outro é o moonshot. São duas expressões interessantes. Né? O moonshot foi uma expressão criada lá da época que o homem foi à Lua.
O roof shot é aquela que você tá, o telhado, né? Você precisa alcançar algum lugar mais distante, mas ele tem que ser algo audacioso. Então, o começo para você começar a inovar é você ter as suas metas audaciosas e trabalhar para que elas sejam alcançadas. Cada um da sua equipe precisa saber o que ela tem que fazer e fazer as entregas, e saber que pode entregar mais. Nunca, sempre que houver as entregas, se questione como aquilo poderia ter sido feito de maneira melhor. Depois que você olhar o resultado, será que eu poderia ter ido além dessa entrega? Esse será o processo de melhoria contínua. Agora, já o moonshot já é o impossível, né? E você pode conviver com o impossível. Coloque metas que sejam bem difíceis, inovações que sejam complexas para você, que você sabe que tem dificuldade de alcançar. O moonshot foi assim, o americano disse, olha, nós vamos na Lua dia tal. E aí, pô, peraí, nós não temos nem alimentação para levar, não tem o combustível, não tem o foguete, não tem a base, não tem roupa, não tem nem lápis, nem caneta para escrever lá, porque a caneta não funciona na Lua, né? Então, tudo a gente vai ter que desenvolver, tudo você vai ter que desenvolver. Nesse processo de alcançar algo que é muito distante da sua realidade, aí eu falo para o pequeno negócio, já que é muito distante, quando você for trabalhando para esse moonshot ser alcançado, com certeza, dentro do seu próprio dia a dia, do seu próprio negócio, você vai fazendo coisas diferentes e inovadoras. Ou seja, faça os roof shots, mas também faça o seu moonshot. E você vai conquistar coisas novas no seu processo de criação. Perfeito, perfeito. Na sua opinião, como uma empresa pode enxergar uma oportunidade antes da concorrência? Olhando e focando o cliente, né? Essa que é a diferença, né? A gente tem que observar o concorrente, não tem a menor dúvida, né? A gente tem sempre quando a gente estuda e fala muito, por exemplo, de Apple, né? Apple fala muito que o Steve Jobs não falava muito de concorrência, não gostava de... Mas ele era o cara que mais observava a concorrência, né? Ele olhava, por exemplo, ele era contra a tela touch. Na época a gente não usava muito tela touch, né? Mas alguns equipamentos começaram a vir com tela touch de computador. Ele falava, não, porque o consumidor ele não gosta disso. Mas o mais interessante é que, nesse comentário que ele faz, é que ele observava não o concorrente, mas como o cliente do concorrente fazia, né? Utilizava o produto. E isso dava insights para ele poder trazer experiência para dentro e ele lançar, às vezes, produtos mais simples até, de usabilidade muito, muito simples, muito amigável, e fez com que ele se tornasse o cara mais inovador por observação, por capacidade de olhar de uma forma holística o mercado. Ele olhava o cliente, mas ele olhava o cliente do concorrente, né? Ele observava o concorrente não diretamente pelas ações do concorrente, mas pelo que o cliente do concorrente agia, né? E quando a gente fala de inovação, né, o que a gente pensa de inovação, né? Inovação, segundo lá o manual de Oslo, ele fala de quê? Envolve a implantação de novos métodos de marketing, né? Aí entram todas as quatro dimensões ali que a gente pode citar, dos 4 P's, né? Inclui mudança no design do produto, eu tenho que pensar sobre essa ótica, eu tenho que pensar sobre a minha embalagem. Hoje, cada dia mais, a gente tem que pensar sobre sustentabilidade. Então, colocar sobre o seu negócio vínculos de sustentabilidade, as pesquisas mostram, o cliente já estava preocupado, mas hoje ele está mais preocupado ainda com a pandemia sobre o impacto ambiental que o teu produto, ou que ele está causando no meio ambiente, né? A gente pode inovar, por exemplo, na promoção do produto, como que a gente promove as nossas redes sociais, a nossa linguagem, como a gente fala, né? E a nossa própria forma de distribuir, que é aí que está o grande detalhe, né? A distribuição, ou como que eu chego até o meu cliente, se tornou algo que é um diferencial para as empresas. Como é que eu faço e chego até o meu cliente? Claro que eu posso inovar também com o estabelecimento de preço, que seria o último P que eu não citei. O Manual de Oslo fala bastante sobre isso, mas a gente tem que buscar olhar sobre o marketing integrado. O marketing integrado não é um desafio para as empresas. Quem não faz está fora, né? Está fora do jogo. Agora, quem faz tem que procurar entender como é que eu posso inovar em um desses P's e contaminar ou influenciar os outros P's. Eu crio um produto tão diferente que ele vai ter que ser distribuído de forma diferente, né? Que ele tem uma comunicação diferente. Então, aí que está o grande macete de você inovar em marketing, você entender qual P que você precisa mexer. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E, na sua opinião, quais são as empresas brasileiras mais inovadoras e por quê? Então, a gente vê muita coisa acontecendo no mercado, né? Assim, eu vou citar algumas empresas brasileiras, mas uma que tem especificamente chamado a atenção de todo mundo, a Magazine Luiza, né? Ou a Magalu, é uma empresa que tem feito um trabalho sensacional
e tem aí feito frente aí com a Amazon, com os grandes players, né, com empresas do mercado. Essa empresa, eu vou citar uma empresa grande e uma empresa pequena, relativamente pequena. A Magalu, ela percebeu que ela era muito grande, né? O próprio nome dela, Magazine Luiza, né? Era uma loja física, né? E a forma com que eles adotaram para ser rápido e inovar de maneira rápida foi criar o Luiza Labs, que é um laboratório de inovação. Eles criam todo o processo ali, o aplicativo ou qualquer coisa que eles queiram inovar, pegam aquela inovação e vão lá na Magazine Luiza, vão lá mesmo, porque eles ficam numa área separada do Magazine Luiza, e implantam de maneira mais efetiva. Esse não é o modelo ideal, né? Eles sabem disso, que esse não é o modelo ideal. O modelo ideal é que todo mundo inove em qualquer lugar, todas as salas trabalhem com inovação, a empresa respire inovação. O próprio Edson do Google fala que o marketing precisa pensar em inovação, a área de food, de facilities, a área de financeira, todo mundo tem que pensar em inovação. Mas ali eles sabem que, como o processo de mudança cultural é um negócio complexo, e aí que todas as empresas precisam trabalhar isso também, e está acontecendo isso na pandemia. As empresas eram lentas, passaram a ser rápidas, a empresa que falava pouco com o cliente passou a falar mais com o cliente, porque a pandemia nos levou a isso. Elas vão ter que manter isso depois da pandemia. É um bom legado que elas vão levar, a transformação cultural que a pandemia gerou. Mas a Magazine Luiza criou esse mecanismo porque ela sabia que ela ia ter dificuldade, por exemplo, de implantar muitas coisas. Então ela fez a mudança cultural simultaneamente com essa mudança através do laboratório, que seria uma área de inovação. É certo isso? Quando a empresa tem uma cultura muito forte, ela é muito grande, sim, é certo fazer isso. Mas se você tem uma empresa pequena ou média, comece a contagiar todo mundo. O processo, por exemplo, de você fazer um design thinking, eu sempre chamo pessoas de todos os setores, chamo um controller, chamo o cara da contabilidade, chamo uma pessoa da venda, do atendimento, do marketing, da logística, todo mundo vamos sentar aqui e vamos pensar no cliente. Aí começa já a haver uma mudança cultural que ela fica mais flexível. Outra marca que eu gosto muito, né, uma marca talvez desconhecida pela maioria das pessoas, é a Oriba. Né? Oriba é uma marca de malha, de roupas. Né? Eles têm 2 lojinhas só, mas as lojas ficaram fechadas muito tempo no mercado. Né? Ficaram fechadas e eles demoraram até para abrir quando São Paulo permitiu que as lojas abrissem. Eles ainda estavam se sentindo inseguros. Mas eles tinham um canal muito forte com o seu consumidor. Agora, o produto dele tem um pensamento holístico. Né? É um marketing holístico, é o marketing mais avançado que a gente pode ter. Eles trabalharam as 4 dimensões muito bem feitas. Né? Eles tinham ali o marketing societal ou marketing de resultado, em que eles tinham rentabilidade, mas eles respeitavam o meio ambiente. Né? Eles tinham valores que fortalecem a malha dele, a malha sustentável, até o jeans, que você sabe que para fazer uma calça jeans, a gente precisa de 3.000 litros de água. E eles têm o jeans, mas um jeans diferente, é um jeans com menor impacto ambiental. Né? Eles tinham um marketing interno, eles tinham uma preocupação que os funcionários gostassem da marca, o brand interno deles era muito bem tratado, os investidores deles trabalham e compreendem, se relacionam, não é só o departamento de marketing. O marketing integrado, os 4 P's ali, era um marketing muito bem desenhado. Né? O P de praça deles era essas 2 lojas, mas eles vendem muito pela internet. E aí eles fazem as conexões, as amarrações do marketing holístico. Né? A 4ª é o marketing de relacionamento, como que eles se relacionam com os stakeholders. E foi uma das primeiras empresas a indústria oferecer para eles a malha antiviral, né? Aquela malha que agora está na moda, fazer máscara, fazer roupas. Eles foram um dos primeiros a lançarem essa malha antiviral. Né? Porque o fornecedor se relaciona tão bem com ele que oferece para a Oriba quase que em primeira mão. Né? Então, eles conseguem também fazer as amarrações e, você vê, uma questão de marketing e relacionamento influenciou no P de produto. E quando eu comprei uma camisa, por exemplo, para o meu pai recebeu um cardzinho, e no card estava escrito assim, comprei no Dia dos Pais para ele, que eu não podia ir lá entregar também, aí estava no card assim, olha, essa camisa que você comprou, ela vem junto com, ela é dada um kit de produto escolar, né? Um kit escolar, para uma escola, tem o nome da escola, né? Que foi... Ou seja, eles amarraram lá o marketing societal com o marketing integrado e com todo o processo deles. Ou seja, olharam as 4 dimensões, marketing de relacionamento, né? Olharam o marketing de resultado, olharam o marketing interno e olharam a integração dos 4 P's de marketing. Essa empresa é uma empresa que consegue inovar em tempos e não é uma empresa grande. É bom a gente sempre citar esses exemplos pequenos, porque você não precisa
né, ser grande para ter departamento de marketing, para ter cultura de marketing, né? Você pode trabalhar com as dimensões de uma forma, né, que você tenha cultura de marketing para, nesses momentos, também poder inovar e passar por cima das adversidades. Eu acho que esse é o grande segredo também, né? E tem um livro, Eliane, só para complementar, já que você falou assim, pode não ter um marketing, tem empresas que não têm, né? Tem um livro que você deve conhecer, um livro antigo, Marketing Radical. Né? Esse livro fala de empresas que não tinham departamentos de marketing. Né? Falam de empresas pequenas, médias, os grandes cases que ele cita para as pessoas entenderem são das grandes empresas, mas a gente pode não ter e ter o que você falou, a cultura de marketing na nossa empresa. Perfeito. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vou ler uma frase para você, do Luiz Felipe Franco, e gostaria que você comentasse. Ele diz assim, abre aspas, uma iniciativa isolada não forma uma estratégia de inovação corporativa, assim como uma única pincelada não faz um bom quadro. Muito legal. Tem um quadro, Eliane, eu vou falar das duas coisas, né? Primeiro que um estudo, logo depois que começou a pandemia, saiu um estudo feito com análise das coisas como estavam acontecendo na China, né? E esse estudo com vários executivos chineses, né, que estavam ainda, eles estão na frente na pandemia, né, que eles chegou primeiro lá. Esse estudo, os executivos falaram, olha, é a era da cooperação, a gente precisa se juntar e unir. Né? A gente precisa olhar isso olhar como um todo e buscar cooperação e integração com o outro. O outro é uma analogia que eu faço, né, sobre um quadro, As Meninas de Velázquez. Né? Velázquez, quando pintou aquele quadro, você deve conhecer, Picasso ficou extremamente influenciado por essa pintura, que ele pintou cada um dos personagens de maneira isolada. E a gente tem ali os serviçais e também tem a princesa. Então a gente precisa entender que existe um todo para a gente considerar. Né? Tem outras análises que a gente podia fazer desse quadro que está lá no Museu do Prado, em Madrid, mas ele fala tanto da princesinha que está no centro do quadro, como ele se autorretrata, né, que ele está no quadro também, mas ele fala de todas as pessoas. E a forma como um quadro é formado por tantos componentes, e você precisa observar todos esses componentes, é que Picasso ele não ficou impressionado com a pessoa central, que era a princesa. Ele ficou impressionado com todos. E ele fez os quadros e retratou todos aqueles que estavam no quadro de maneira independente. A gente precisa ter esse olhar de entender todas as pessoas e tudo que está acontecendo ao nosso redor. É muito legal essa sua observação, né, de trazer isso para a gente ter realmente um olhar por todo, porque isso é que complementa e faz realmente a gente olhar, inclusive, os detalhes, porque isso eu acho que o Picasso conseguiu enxergar muito bem no quadro de Velázquez, né? É isso mesmo. Marcelo, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no blog. E você que ficou com alguma dúvida e deseja comentar esse assunto, entre lá no blog Repertório Marketing Talks e mande a sua mensagem. Marcelo, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro que a pandemia, eu vi uma executiva, né, de uma grande empresa, na verdade ela é sócia de uma grande empresa, e ela disse que o negócio dela, e é uma grande empresa não, ela é de uma pequena empresa, mas que com muita ela é muito bem reconhecida no mercado, né? E ela percebeu que o negócio dela começou a perder a forma. E a pandemia fez o negócio dela voltar para a forma. Ela reavaliou tudo que ela estava fazendo, né? Ela redesenhou o próprio negócio. Ela olhou para aquilo tudo e falou assim, olha, eu preciso voltar à minha origem, resgatar os valores aos quais eu sempre defendi e que nessa correria eu acabei tentando oferecer muitas coisas para o mercado e perdi. Ela se reencontrou nessa pandemia. Ela fala, olha, mesmo com esse drama de algumas pessoas próximas que perderam ou que ficaram doentes, ou os problemas sociais que a pandemia causou, com todo esse drama desse momento que a gente está passando, ela disse, eu vou olhar para trás e vou olhar que a pandemia me fez melhor como profissional e como pessoa. É isso que eu desejo para todos nós. Muito legal, muito legal. Olha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, Marcelo. E antes de encerrar, quero fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube e aperte no sininho. Siga-nos nas redes sociais e cadastre-se no nosso blog. Toda semana tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Um abraço e fiquem bem!